Olá, criativos! Tudo bom? Eu espero que sim. Eu me chamo Laiane Silva e hoje eu vim falar sobre o custo para construir. Eu sei que essa é uma das dúvidas mais recorrentes de todo mundo que quer construir, que afinal precisa saber quanto que vai custar, né? E a gente acaba respondendo aquela resposta que todo mundo dê, que depende. Sim, gente, depende de vários fatores, mas não se desanime aí que eu vou ensinar nesse vídeo uma forma de você fazer uma estimativa de acordo com a sua região do custo preliminar da sua obra. É claro que isso vai poder variar, você pode diferenciar de várias formas, mas já é uma ideia para você ver a viabilidade financeira da sua construção. Bora lá? Se você está pensando em construir e viu como é que estão os preços, mão de obras e tudo, eu sei que já bate aquela aflição, né? Aquela pontada no peito sem saber quanto que vai custar. E essa é a pergunta assim de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber quanto que vai custar a construção. Porém, isso é um pouco complexo de determinar sem projeto, sem ter uma base, sem ter um conhecimento necessário para fazer um levantamento assim de qualidade, né? Mas tem umas técnicas que a gente pode aplicar para fazer uma previsão de custo dessa construção. E essa parte a gente chama de orçamento paramétrico, né? Ele não é assim tão detalhado e ele não é tão preciso. E muitos desses orçamentos, eles são feitos até com base na construtora que você está orçando, mas também tem um orçamento paramétrico muito famoso que é referência aqui, que é o CUB, que é chamado de custo unitário básico. O CUB, ele foi criado pela Lei Federal de número 4.591 e ele é feito pelo Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil. Ele é atualizado todo mês e no início ele foi criado para fazer parte ali dos custos imobiliários, mas depois ele acabou sendo uma referência de custo para construir, né? E ele, como ele é atualizado todo mês, ele ali tem até o ajuste de preços, né, que envolvem a construção. E nele, você tem ali alguns parâmetros que você pode considerar e alguns projetos tipo, como por exemplo, projetos residenciais de baixo, médio e alto padrão, projetos comerciais, projetos de galpões e outros. Ele é feito com base na área construída. E aí tem lá os valores de acordo com cada estado, de acordo também com o mês que está sendo analisado, porque ele é atualizado todo dia 5 do mês. Então, por exemplo, eu quero o índice de janeiro, eu vou procurar por ele a partir do dia 5 de fevereiro no site. E eu vou explicar para vocês como fazer esse orçamento paramétrico, né, para vocês terem uma estimativa de quanto vocês vão gastar para construir. A primeira coisa que você tem que ter em mente é a sua área construída. E como você ainda não tem projeto, você está pensando em viabilizar essa construção, o meu conselho é que tenha por base no que você mora hoje. Laiane, hoje eu moro num apartamento de 40 metros quadrados. Eu quero construir uma área que seja o dobro disso. Então aí faz uma previsão com 80 metros quadrados, com 100 metros quadrados de uma casa. Mas você sabe qual é o tipo de padrão dessa casa? Se vai ser baixo, médio e alto? Então, lá no site tem explicando quais são os tipos de padrões que eles consideraram. E tem uma descrição de como que foi feita essa consideração. E aí você consegue encaixar melhor no que atende para você. Eu vou explicar agora para vocês como é que acessa o site e como é que faz esse orçamento. Vocês vão colocar aqui na barra de navegadores cub.org.br e aí vai abrir nesse site que vai ter o custo unitário básico de acordo com o estado e também tem o nacional, tá? Aí aqui tem, né, o Seja Bem-vindo e tudo mais, fala um pouquinho sobre o CUB e aqui tem alguns downloads possíveis, né? Aqui a gente tem umas aulas Saiba Mais, né, que conta um pouquinho sobre o custo unitário básico. E aí começa aqui, né, tem o CUB estadual, tem aqui falando sobre a norma que faz as medições e tem os projetos padrões. Vamos aqui, ó. Você cria aqui em CUB estadual por metro quadrado. E aqui você vem selecionar o estado, né?
No meu caso aqui, eu vou selecionar Distrito Federal, pois sou de Brasília. Só tenho o Sinduscom da F, né? E aqui tem os tipos de relatórios, tá? Então aqui a gente tem tabela de CUB por metro quadrado, preços medianos e médios, composição de CUB, evolução dos custos dos projetos padrões, evolução dos preços dos últimos 12 meses e variação percentual mensal dos preços nos últimos 12 meses. Para que, assim, para o nosso exemplo, é interessante essa tabela CUB metro quadrado, valores em reais por metro quadrado. Nós estamos em dezembro, já passou o dia 5, então eu vou ver se eu consigo pegar aqui o CUB de novembro, sem desoneração de mão de obra. Eu vou colocar aqui sem variação de percentual e vou clicar em gerar relatório em PDF. Aí vai abrir aqui a caixinha para salvar tudo certinho e eu já baixei aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. O que baixa é essa tabela aqui, ó. Vamos verificar, olha, novembro de 2021, está atualizado. E aqui tem, né, explicando como é que foi feito, que ela é devido à Lei 4.591, publicada em 16 de dezembro de 1964, ó, você vê, a lei já é um pouquinho antiga. E aí fala que ela é calculada conforme a NBR 2721 de 2006. E aí é bom que aqui fala algumas observações sobre o que não está incluso, tá? Que é bom vocês lerem com calma. Aí aqui tem os tipos de projetos. Vamos lá. A gente tem separado por padrão. Padrão baixo, padrão normal, padrão alto. E a gente tem na parte de residenciais, comerciais e galpões. E aí tá, vamos falar aqui sobre a parte residencial. Ah, Laiane, mas o que significa R1, PP4, R8, PIS, enfim. Isso aqui, gente, tem lá no site explicando bonitinho, ó. Se você quiser saber o que é, você vem aqui, ó, projetos padrão. E aí aqui vai ter a descrição e a sigla. Por exemplo, o R1B, que é residencial de uma família baixo, tem aqui a descrição. Um pavimento com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. E aqui fala a área real, tá vendo? Aí tem aqui também uma observação, é que a residência de padrão alto nem é tão padrão alto assim, porque ela é pequena, ela tem 224 metros quadrados, 4 dormitórios, sendo uma suíte com um closet e outro banheiro e banheiro social. Então, assim, é um alto padrão que nem é tão alto padrão assim. E aí aqui tem outras descrições de residência unifamiliar popular, tem projeto de interesse social e por aí vai, tá bom? Aí tem aqui as áreas que correspondem e a gente pode fazer aqui com base, sei lá, nessa residência unifamiliar de padrão normal. Então a gente está falando aqui de 106 metros quadrados. Então a gente vem aqui, padrão normal, né? R1. E aí a gente olha aqui, ó, o valor para construção. R$ 2.112,49. E a gente vai fazer um cálculo aqui, rapidinho. Então, para a gente construir de acordo com o CUB, para o Distrito Federal, aí, com as taxas de novembro, uma casa de padrão médio de 100 metros quadrados, aproximadamente, a gente estaria gastando R$ 224.853. Então, gente, agora que vocês já têm os dados de acordo com o seu estado, pega aí papel e caneta, faz assim uma previsão de quanto que vocês querem de metros quadrados, de quanto que vocês querem para construir, quanto que vocês querem gastar, né? Vocês conseguem ter uma ideia. Mas é importante lembrar que nesse custo unitário básico não está incluso os custos de fundação, não estão inclusos os projetos, paisagismos e outros serviços que também são significativos na sua obra, porém eles são mais difíceis de precificar, assim, parametrizar, né?
Então, esse é um orçamento básico, um orçamento geral, para você ter uma ideia de valor, mas não se prenda a ele. O interessante é que você faça esse orçamento paramétrico e depois você contrate um projeto de acordo com o que você está prevendo para sua construção e pedir para o profissional que faça as considerações que você precisa de acordo com o seu plano de necessidades. E aí você consegue fazer um ou outro orçamento, que é um orçamento detalhado, que será assim mais preciso em relação ao valor da sua execução. É bom lembrar também que não há orçamento que funcione sem controle, sem fiscalização e sem acompanhamento. A gente sabe que algumas coisas saem fora do planejado e para isso precisa do controle. Se você gastou um pouquinho mais num tipo de peça, em algum tipo de acabamento, você tem que ir ajustando se você quiser manter aquele preço, ou você tem que estar prevendo que vai aumentar. E assim, eu sei que está caro construir, eu sei que às vezes pode ser assustador, mas tem duas formas de se economizar. A primeira é diminuindo os seus custos diretos de insumos e mão de obras que podem deixar aí sua construção de baixa qualidade. Você às vezes pode contratar uma mão de obra que vai te dar um prejuízo, talvez tenha que ter algum retrabalho, algum material inadequado para aquele tipo de execução e não é tão aconselhável. A outra forma é o planejamento e para isso um orçamento detalhado vai te ajudar bastante e tem algumas formas de gestão, já tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para economizar. Uma delas é a curva ABC. Vou dar esse exemplo aqui para vocês porque a curva ABC ela vai elencar para você os itens de maiores custos da sua edificação, que aí você consegue saber não só o custo, mas a quantidade que você vai precisar, assim, uma média de quantidade que você consegue negociar melhor. Você concorda comigo que se você sabe que o concreto vai custar muito, mas muito mais do que um parafuso, é melhor que você gaste o seu tempo, que é escasso, negociando um concreto mais barato do que um parafuso? Às vezes na negociação de R$1 faz diferença quando é o grande. E às vezes a negociação de R$10 a menos não faz diferente quando é o micro, né? Então, assim, tem várias ferramentas de gestão que podem ajudar vocês na parte de orçamentação, na parte do planejamento de custos, mas como o próprio nome diz, existe um planejamento envolvido e precisa, sim, de acompanhamento de profissional técnico habilitado, porque a gente tem que respeitar cada tipo de profissional e cada obrigação que cada um tem, né? O profissional ele tem que estar lá envolvido com a sua construção, ele tem que estar acompanhando para ver se está fazendo certo, porque você precisa ter um projeto para fazer esse orçamento detalhado e para esse orçamento ser viável tem que seguir esse projeto, porque se eu, sei lá, eu coloquei que vai ser revestimento em toda essa área aqui e eu pinto, já vai ser um prejuízo. Por quê? Porque não é adequado eu instalar um revestimento em cima de uma tinta, sem remover essa tinta. Aí olha só, você já gastou com a massa, você já gastou com a tinta, e aí você vai ter que gastar para remover essa tinta, e você vai ter que gastar novamente para passar um revestimento. E assim, mas nunca que eu vou confundir uma área que tem revestimento com uma área que tem pintura. Meus amigos, o que a gente vê, assim, tente planejar melhor, porque acontecem coisas inimagináveis. Então, um orçamento vai ajudar vocês. Primeiro um orçamento paramétrico, depois um orçamento detalhado. Aí você pode virar e me falar assim, ai, Laiane, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como arcar com o custo de um orçamentista. Então, tudo bem. Tente conversar com o engenheiro ou arquiteto que fez o seu projeto. Tente conversar com quem vai acompanhar a sua obra e pergunte, fulaninho, cicaninho, senhor aí, a senhora consegue fazer uma estimativa? Consegue fazer uma planilha e tudo mais? Quanto que isso vai me custar? Você consegue fazer tal tipo de planejamento? E aí você consegue ter uma base melhor do seu custo.
E confiem em mim que quanto mais coisas que vocês tiverem, quanto mais informações que vocês tiverem, mais empoderados vocês vão estar em relação a essa construção. O planejamento vai ser melhor, a previsão de custos vai ser melhor. E não só isso, a questão de prazo. Porque quando você faz esse orçamento detalhado, você vai ter uma noção de quantitativos. E esses quantitativos, às vezes, vai ser uma ajuda, assim, crucial para não te pegar de surpresa. Por exemplo, tem alguns tipos de esquadrias que você precisa pedir com bastante antecedência. Então, ali você já sabe quanto que vai custar e que você vai precisar pedir com 60 dias de antecedência em relação a quando eles vão utilizar. Olha só. Então, isso faz parte do planejamento, parte de custos, parte de cronograma. Às vezes você consegue fazer um cronograma físico-financeiro. E assim, eu sei que eu estou falando muita coisa, muito conceito, né? Mas respira fundo, vai dar tudo certo. Vamos começar de novo fazendo aquele resumão para clarear as ideias. Bora lá! Primeiro, você vai ter uma noção ali, de acordo com a área que você vive, do seu metro quadrado ideal. Eu moro num apartamento de 40 metros quadrados, então vamos aí para uma casa de 80, 100 metros quadrados. E você vai pegar isso, você vai entrar no site, igual eu expliquei, e você vai olhar o custo do metro quadrado para a sua construção. Olhou o custo do metro quadrado? Você multiplica lá pela área que você quer da sua casa, vezes a área do metro quadrado. Você pegou aquele valor ali, você adiciona uns 10 a 15% de custos de projetos e custos técnicos, tá? A fundação vai realmente depender de acordo com a sua região, de acordo com a sua edificação. Mas ainda tem um custo de fundação, tem uns custos de paisagismo que vão vir por fora. Mas ali você já vai ter uma ideia do macro. No macro, você vai, contrata o profissional habilitado, fala o seu plano de necessidades, fala o que você planejou e conversa sobre custos, porque custo faz parte do nosso dia a dia e a gente tem que poder conversar sobre eles. E você conversou com o seu profissional sobre os custos, fez o projeto e aí você consegue fazer de novo a parte de orçamento, só que agora detalhado. Fazendo esse orçamento detalhado, você vai ter uma ideia dos custos gerais para sua obra, do tempo que vai levar, e aí você consegue ajustar para suas necessidades ou diminuir mais um pouco. Lembrando que, fazendo aqui um grande parênteses, tá? Você fez o orçamento paramétrico com base na área construída, certo? Porém, diminuir a área construída não necessariamente significa que você vai diminuir seus custos. Existem otimizações que precisam ser feitas no projeto e na execução que consegue diminuir também custos, não só diminuindo área, tá? E isso, é claro, é o profissional que vai fazer para você. E aí você faz ali todo o seu planejamento e constrói mais calmo, assim, mais relax, sabendo que vai dar certo. E vai dar certo, nem que você construa em etapas, tá? Respira fundo, continua nesse canal, deixa o like se esse vídeo te ajudou, porque eu vim aqui passar dicas de como descomplicar isso tudo, porque eu sei que é muita coisa, muito dinheiro, e a gente tem que ir com calma e bem informados. E é isso, pessoal, até a próxima!